Todos e um bom sábado. Já fiz isto hoje esta manhã, mas agora já estamos mais, esta igreja já está muito mais composta. E para darmos início a este momento de louvor para a hora do culto, vamos entoar as estrofes do hino 551, Muito Além do Sol, hino número 551. Para darmos continuidade, vamos cantar o hino 572, Lar Feliz. Thank
Entoar o hino Eu Te Amo, ó Deus. Pai querido, estar mais altos céus, nos achegamos na Tua presença, Senhor, tal qual estamos, mas reconhecidos, Senhor, que pelos méritos de Jesus Cristo, Tu nos olhas para nós mais do que vencedores, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, para que tudo realmente que vamos dizer, pensar ou fazer, seja unicamente e somente para honrar e glorificar o Teu santo nome, porque Tu és santo e digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Que os Teus santos anjos possam ter prazer de estar na Tua presença e que o Teu Santo Espírito continue a estar connosco. É tudo quanto peço e agradeço nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Para darmos continuidade ao culto esta manhã, vamos entoar o hino Louvai-o, número 466. Louvai
todos puderem ajoelhar para orarmos ao Senhor. Amoroso Pai que estás nos céus, eis-nos aqui de joelhos perante a Tua face para Te agradecer a vida, a saúde, as bênçãos, para podermos chegar a este momento em paz à Tua Santa Casa e poder louvar-Te através dos hinos e através das palavras. Aqui, Senhor, juntamos também, Senhor, para receber a Tua bênção. Te pedimos que cada um, Senhor, possa receber a mais desejada, a que mais precisa. E assim, Senhor, como Teus filhos, nós possamos continuar a viver nesta terra confiantes que Tu és o Deus que cuida, que és o Deus que amas os Teus filhos e que os viestes resgatar a esta terra por amor. Abençoa muito, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui presentes. Abençoa aqueles que estão tristes com a sua fé. Abençoa também aqueles que, porventura, ficaram retidos nos seus leitos. Abençoa todos aqueles que estão desanimados, Senhor. Te pedimos que abençoes cada um dos Teus filhos, de tal forma que eles, mesmo mediante as dificuldades que o mundo nos apresenta, possamos ter a força necessária para as vencer e para continuar de rosto bem levantado, porque temos um Deus todo-poderoso, é o qual confiamos as nossas vidas. Por isso, abençoa muito esta igreja, que dá-lhes a fé necessária para continuar a senda que Tu colocaste nesta terra, de levar o Evangelho a todo o mundo. Ajuda-nos a tomar a nossa parte nesse serviço. Dirige-nos em tudo, é que humildemente peço por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Neste momento, vamos participar no culto através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. E como já é costume, vamos dar a primazia às nossas crianças. Eu vejo que temos já aqui duas preparadas para exercer o seu serviço na casa do Senhor. Que todos possam ofertar com a mesma alegria que ofertam as crianças e que todos possamos sair felizes porque sentimos que contribuímos para o avanço da obra do Senhor e para o regresso de Jesus Cristo. A todos, bem-ajam.
Senhor e Pai que estás nos céus, estamos-te gratos, Senhor, pelas bênçãos que tens concedido a cada um de nós e estamos-te gratos, Senhor, por podermos trazer um pouco daquilo que tu nos dás à tua Santa Casa nesta manhã de sábado. Senhor, dirige estas ofertas e estes dízimos e que eles possam contribuir para o avanço da tua obra nesta terra. Continua a abençoar os doadores e que possas estar connosco ao longo deste dia de sábado e que possamos honrar e glorificar o teu nome, acima de todas as coisas. Tudo isto pedimos e agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Quero desejar um feliz sábado a todos os irmãos.
Bom sábado, irmãos. Bom sábado. Realmente o dia de sábado é um dia muito especial, porque temos o privilégio, de além de estarmos todos juntos, que não acontece durante a semana, temos o privilégio de podermos estar todos juntos a louvar o nosso Deus, que é o nosso Criador e o nosso Salvador. E isso realmente deve ser motivo do nosso louvor e da nossa adoração. O tema que eu vos trago hoje, queria pedir só que pudessem projetar. Tem como título, tal conhecimento é demasiado maravilhoso para mim. E posso dizer uma coisa, irmãos, antes de começarmos a falar do tema. Aquilo que eu vos trago, primeiro, foi muito importante para a minha vida pessoal. Mesmo muito importante. Aprendi imenso sobre este tema e sobre a minha necessidade de me consagrar ainda mais a Deus. E nós vamos ver realmente que tal conhecimento é este, que é demasiado maravilhoso para cada um de nós. Gostaria que hoje pudéssemos estudar sobre 3 atributos que nós só conseguimos encontrar em Deus. Esses atributos, não existe nenhuma criatura que consegue tê-los. Só Deus é que consegue ter estes 3 atributos. E os atributos são estes. A omnipresença, a omnisciência e a omnipotência de Deus. Esses 3 atributos, nenhum ser humano ou criatura consegue tê-los. Nós podemos ter vestígios do que é o amor de Deus. Podemos ter vestígios do que é o perdão de Deus. Mas nenhum de nós consegue ser omnipresente, omnisciente ou omnipotente. Quando nós falamos sobre a omnipresença de Deus, falamos que Deus está presente em todos os lugares, simultaneamente. A omnisciência, que Deus sabe todas as coisas, e a omnipotência, que tem um poder ilimitado. Uma das formas de nós percebermos o que é a omnipotência de Deus é o seguinte. Deus não pode criar uma rocha tão grande que não consiga carregá-la. Isso seria ilógico. Deus é lógico. Deus é omnipotente, mas é lógico. Deus é omnipotente porque tem muito poder. Mas queria que pudéssemos estudar este tema com mais detalhe. Mas antes de começarmos a entrar, gostaria de fazer essa pergunta. Hoje, até agora, se eu tivesse tido a percepção que Deus é omnipresente, omnisciente e omnipotente, o que é que eu tinha mudado na minha vida? Hoje, no dia de sábado, desde quando acordei até agora, se eu tivesse a percepção que Deus era omnipresente, omnisciente e omnipotente, o que é que eu tinha mudado? E agora mais uma pergunta para refletirmos. E durante esta semana que passou, se eu tivesse essa noção, o que é que eu tinha mudado na minha vida? Se eu tivesse a noção que Deus era omnipresente, omnisciente e omnipotente, o que é que eu tinha mudado na minha vida? Essas foram as perguntas que me fizeram refletir esta semana, ao preparar este tema. De que modo é que a minha vida tinha mudado se eu tivesse a percepção que esses 3 atributos de Deus são reais e estão constantemente ao meu dispor? O que é que eu tinha mudado na minha vida? Mas vamos estudar com mais detalhe este tema. Gostaria que me pudessem acompanhar na leitura do Salmo 139. Salmos 139. Antes de continuar, gostaria de agradecer ao grupo masculino pelo tema que nos trouxe, que fala sobre este salmo. Por acaso não foi nada combinado, mas por acaso aconteceu ser o tema da reflexão desta manhã. E no Salmo 139, no versículo 2 e 3, diz o seguinte. Salmo 139, 2 e 3. É um salmo escrito por Davi. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar,
o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Isto é David a falar sobre Deus, sobre a omnipresença de Deus. Deus sabe tudo a nosso respeito. Sabe quando nos deitamos, sabe quando nos levantamos, sabe cada detalhe da nossa vida que nós fazemos. Queria que lêssemos agora o versículo 7 e 10. E diz o seguinte: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Onde quer que eu vá, ou quer que eu faça, Deus está constantemente presente. Vamos ler mais alguns textos bíblicos. Gostaria que me acompanhassem em Jeremias 23, 24. Queria que deixassem uma marca nesse salmo, que nós vamos voltar novamente a esse salmo. Jeremias 23, 24. Em Jeremias 23, 24, diz o seguinte. Só vou deixar que os irmãos possam todos chegar lá. Jeremias 23, 24. Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. E nós conhecemos um profeta que tentou fugir da presença de Deus. Gostaria que abrissem agora em Jonas 1:3. Em Jonas 1:3 diz o seguinte: porém Jonas se levantou para fugir da presença de Deus, do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ali para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir para longe deles, para ir para com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como nós vemos, Jeremias diz-nos que não é possível fugirmos da presença de Deus. No entanto, nós sabemos que Jonas tentou fazê-lo. E depois Jonas encontrou-se com Deus no interior de um peixe grande. Queria que pudéssemos ler mais um texto sobre este assunto, que se encontra em Amós 9:2. Em Amós 9:2, diz o seguinte: ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. Quer dizer que, segundo a Bíblia, Deus é omnipresente e o ser humano não consegue fugir da sua presença. Pergunta para nós refletirmos: a omnipresença de Deus é bom ou mau para nós? Fica para refletirmos. É bom ou é mau para nós? Depois, no fim do culto, vamos refletir sobre isto. Gostaria que pudéssemos agora estudar sobre a omnisciência de Deus. Queria que abrissem em Salmos, novamente, 139. E vamos ler o versículo 1. Salmos 139, 1. Nós vamos ler muitos textos. Alguns deles irei só mencioná-los, mas outros vamos lê-los. Em Salmos 139, 1 diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu fui ver ao dicionário o que é que queria dizer a palavra sondar. E é muito interessante. A palavra sondar quer dizer explorar,
investigar ou indagar. Quando o salmista Davi diz a Deus, e quando nós cantamos há pouco, sonda-me, ó Deus, eu estou a dizer ao Senhor, Senhor, tu explora o meu coração, Senhor, tu investiga-me completamente. Temos nós noção o que é dizer, o que é que nós acabamos de cantar há pouco? Sonda-me, ó Deus. É isso que quer dizer a palavra sondar. Investiga, pesquisa o que há dentro do meu coração. Vamos ler mais alguns textos. Queria que vêssemos agora o versículo 4 do mesmo capítulo. No versículo 4 diz o seguinte: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis logo, ó Senhor, tu o conheces. Este texto fez-me refletir. A palavra ainda não chegou à minha língua e Deus já sabe o que vou dizer. Isto quer dizer que Deus, aquilo que eu vou dizer daqui a alguns segundos ou daqui a alguns minutos, Deus já sabe aquilo que vou dizer. Já tinham pensado sobre isto? Já tinham pensado sobre o que é a omnisciência de Deus? Mas vamos ler mais alguns textos. Queria que pudéssemos abrir agora em Salmos 44, 21. Deixem novamente marcado esse capítulo. Salmos 44, 21. E no Salmo 44 e no versículo 21, diz o seguinte: porventura não esquadrinhará Deus isso, pois Ele sabe os segredos do coração. Deus sabe os segredos do coração. Vamos ler mais um texto. Queria que agora abríssemos, se faz favor, em Jeremias 12, 3. Jeremias 12, 3. E só vamos ler a primeira parte desse versículo. Jeremias 12, 3. E diz o seguinte: mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. O profeta Jeremias tinha a perfeita noção que Deus o conhecia e Deus sabia o que ia dentro do coração dele. Deus sabe o que vai no vosso coração e vai no meu coração. Vamos dar só mais um texto sobre este aspecto. Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. O apóstolo Paulo também fala um bocadinho sobre esse tema. Em Hebreus 4:13 diz o seguinte. Só vou permitir que os irmãos cheguem novamente. Hebreus 4:13 diz o seguinte: e não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A Bíblia diz-nos que não há nada que seja nu perante Deus. Deus sabe tudo a nosso respeito. E eu não posso saber a forma como os irmãos viveram essa semana. Nem os irmãos sabem a forma como eu vivi essa semana. Mas Deus sabe. E vou fazer a mesma pergunta que fiz há pouco. A omnisciência de Deus é algo bom ou mau para nós? Fica para refletirmos. Vamos estudar sobre a omnipotência de Deus. Salmos 139, 4. No Salmo 139, 14, peço desculpa, é 139, 14, diz o seguinte. Salmos 139, 14. E diz o seguinte:
Eu te louvarei, porque do modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Aqui Davi está a dizer: Senhor, tu criaste de uma forma tão maravilhosa, tão esplêndida. Eu digo-vos, irmãos, esse texto é dos textos que eu mais gosto a falar sobre a criação do ser humano. Porque Davi não consegue explicar, por palavras simples, a forma maravilhosa que é ser criada à imagem de Deus. Ele diz: fomos criados de uma forma assombrosa. Gosto imenso desse texto. Queria que me acompanhassem agora em Lucas 7. Vamos ler um texto em que nós vamos ver como é que podemos ter este poder infinito à nossa disposição. Lucas 7, 7 a 9. Lucas 7, 7 a 9, fala-nos sobre a cura do servo do centurião. Veja com atenção a forma como é que esse centurião fala com Jesus. Versículo 7. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz, e ele o faz. Versículo 9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Eu só tive percepção da mensagem poderosa desse texto na vigília da oração. Ela não vai dizer o seguinte sobre este servo, desse caso, o centurião. Estava trocado os dois. Como eu represento o poder de Roma, os meus soldados reconhecem a minha autoridade como suprema. Assim tu representas o poder infinito de Deus, o omnipotente, e todas as coisas criadas obedecem à tua palavra. Podes ordenar a doença que saia, e ela te obedecerá. Podes chamar os teus mensageiros celestiais, e eles comunicarão virtude vivificadora. Fala tão somente uma palavra, e o meu criado sarará. Inacreditável. Já tinham pensado nisto? Aquele homem só pediu uma palavra a Jesus. Sabem porquê que ele pediu uma palavra? Porque ele viu que Deus era omnipotente. E ele reconheceu em Deus a omnipotência. E nós, por vezes, nas nossas orações, não temos essa percepção. E contra mim falo. Por essa razão, aqui no versículo 7, 9, Jesus diz: em Israel eu não tinha visto tanta fé. Porque este homem só pediu uma coisa: Senhor, diz só uma palavra e sei que o meu servo vai se curar. Eu não quero que vás fazer um sermão para o meu servo. Uma palavra é suficiente para curá-lo. E nós, por vezes, na nossa vida, estamos à espera de muitas palavras para acontecer alguma transformação. E o omnipotente, por vezes, com uma única palavra, pode fazer essa mudança. Tal como aconteceu com os outros dois, eu também pergunto agora aos irmãos: a omnipotência de Deus é algo bom ou mau para mim? Se eu hoje, quando acordei, se tivesse pensado que Deus era omnipotente, omnisciente e omnipresente, o que é que eu tinha mudado? E a segunda pergunta: se eu soubesse que esses três atributos de Deus estavam ao meu dispor, o que é que eu tinha mudado nesta semana?
Muitas vezes nós preocupamos com aquilo que os outros pensam. Preocupamos com aquilo que a sociedade pensa de nós. Preocupamos se aquela atitude ou outra atitude é o mais correto. Mas será que é mais importante eu pensar o que a sociedade pensa de mim ou o que é que Deus pensa de mim? O que é que Deus vê em mim? O que é que Deus vê realmente em mim quando olha para mim? Afinal, estes 3 atributos de Deus são bons ou são maus? Vamos analisar as duas perspectivas e depois os irmãos no fim vão tirar as suas conclusões. Ellen White tem um texto que diz o seguinte: vi um anjo com balanças na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus. Num prato estavam os pensamentos e interesses que tendiam para o céu, e no outro achavam-se os que se inclinavam para a terra. E nessa balança eram lançada toda a leitura de romances, pensamentos acerca de vestuário, exibições, vaidade e orgulho, etc. Oh, que momento solene! Vou voltar à mesma pergunta. Tenho eu percepção que estou a viver um julgamento? Tenho eu noção que estou em julgamento? Ou eu já me esqueci desse pormenor? E por esta razão aqui a omnisciência e a omnipotência de Deus e a omnipresença de Deus já não me dizem quase nada. Mais uma pergunta, irmãos. O que é o temor do Senhor? Qual foi a última vez que eu realmente pensei o que é o temor do Senhor? O que é que está na presença com o Senhor? Quando é que foi que eu pensei nisso? Ou será que nós, no nosso corre-corre diário, já nos esquecemos o que é estar na presença do Senhor? E banalizarmos o que é estar na presença do Senhor? Vamos estudar mais à frente este tema. Ellen White tem outro texto e diz o seguinte: os anjos de Deus, em pé com balanças, pesando os pensamentos dos seus professos filhos, daqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. Disse o anjo: como podem estes entrar no céu? Não, não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possuem é vã, é menos que se arrependam depressa e obtenham a salvação onde morrer. Faço a mesma pergunta que fiz há pouco. Se eu tivesse a percepção que Deus é omnisciente, omnipotente e omnipresente, o que é que eu tinha mudado na minha vida? Essa foi a pergunta que me percorreu a semana toda. O que é que eu mudava na minha vida se eu soubesse isso? É isso que Satanás quer que a gente faça, sabiam, irmãos? Que nós esqueçamos os tempos que estamos a viver. Nós esquecemos de tal forma os tempos que estamos a viver, continuamos a achar que a nossa relação com Deus está boa. Não está muito má. Eu até vou à igreja, nem está tudo muito mal. Mas será que está tudo bem? O que é que Deus vê no meu coração? Vamos ler mais alguns textos. O olho que jamais dormita conhece tudo quanto é praticado. Tudo se encontra escrito no seu livro. Alguém pode ocultar o seu pecado do pai, da mãe, da esposa e dos filhos, mas tudo está patente diante de Deus e anotado em seu livro de registros. Foi por isso que eu disse há pouco. E eu não sei o que é que os irmãos viveram esta semana. Nem os irmãos sabem aquilo que eu vivi esta semana. Mas Deus sabe aquilo que os irmãos viveram esta semana e Deus sabe aquilo que eu vivi esta semana. Vamos ler mais um texto. Deus está em toda a parte, vê e conhece todas as coisas e sabe as intenções e propósitos do coração. É vão tentar esconder o pecado da observação divina. Não faz sentido eu tentar esconder o pecado de Deus.
porque Deus sabe tudo e sabe onde eu estou e aquilo que eu faço. Tenho só mais um texto de Ellen White para ler, que diz o seguinte: certamente ele anota cada transgressão, e todas as coisas secretas são trazidas a juízo. Podem elas permanecer fora das vistas dos homens mortais, podem ser escondidas dos bons, dos puros e santos, dos amigos e dos adversários, mas Deus as vê. Todos os pecados são revelados no dia do juízo. Vou voltar à mesma pergunta que fiz há pouco. A omnisciência de Deus, a omnipresença de Deus e a omnipresença e a omnipotência de Deus é bom ou é mau para mim? Vamos continuar. Só que Deus não é um Deus tirano. E amém por isso. Porque Deus, é verdade que Deus registra tudo o que nós fazemos. Mas há uma coisa que eu nunca me posso esquecer. Porque se eu me esquecer isso, estou a revelar erradamente aquilo que é Deus. Porque Deus também é o Deus que vê. E vê o que é? Vê o meu sofrimento. Vê a minha necessidade. E vê o meu desejo, por vezes, de querer amá-lo mais. Mas, por vezes, não conseguir, porque continuo a amar demasiado pecado. Queria que me acompanhassem na leitura de um daqueles versículos, que é em Atos 7, 55 e 56. Atos 7, 55 a 56. E diz o seguinte em Atos 7, 55 a 56. Mas ele, está a falar de Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita do Pai. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Se Estevão viu Jesus, quer dizer que Jesus também viu Estevão. E o texto bíblico diz que Jesus esteve sempre ao lado de Estevão durante o momento em que ele sofreu e durante o momento em que ele foi apedrejado. Porque o nosso Deus é um Deus que vê o meu sofrimento e as minhas necessidades. Para refletirmos. A omnipresença de Deus é boa ou é má? Vamos continuar, vamos ver outro texto. E agora chamei o Deus que ouve. Gostaria que pudessem abrir em Mateus 15, 25. Eu tinha mais alguns textos bíblicos, mas eu estou a encurtar porque senão seria muito cansativo. Mateus 25, 15. Peço desculpa, Mateus 15, 25. Peço desculpa. E em Mateus 15, 25, diz o seguinte: mas ele não respondeu palavra. E aos discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede. Não, peço desculpa, estou a ler mal. É o versículo 25. Então chegou a ela, adorou e disse: Senhor, socorre-me. E nós sabemos que Deus respondeu àquele pedido. Aquela mulher chega a ver Jesus e diz: socorre-me, Senhor. E Deus agiu naquele momento. Porque o nosso Deus é um Deus que ouve. Só que por vezes é um Deus que ouve, mas demora muito tempo a responder. Eu trouxe aqui dois exemplos para nós compreendermos isso. Por exemplo, em Daniel, que nós temos ali, mas não vamos ler, Daniel teve 21 dias à espera da resposta de uma oração. Neemias teve 3 meses à espera e Abraão teve 20 anos à espera.
Desde o momento em que Deus disse a Abraão que ia ter um filho, até o momento que ele teve o filho, demoraram 20 anos à espera. Mas, no entanto, Deus ouviu constantemente o clamor dos seus filhos. Porque o nosso Deus é um Deus que ouve. É um Deus que vê e é um Deus que ouve. E há outro aspecto sobre a divindade de Deus que a mim ainda me fascina mais, que é um Deus que sente. Deus foi injuriado em Lucas 18, 32. Ele sabe o que é ser injuriado. Ele teve só em Lucas 22, 45. Ele foi insultado em João 48 e 49. Foi ferido em Marcos 15, 15. Chorou em João 11, 35. Foi gozado em Lucas 22, 63. E estava agoniado em Lucas 22, 44. Se algum dos irmãos já passou por algum daqueles sentimentos, saibam, queridos irmãos, que Deus sabe o que é que são aqueles sentimentos em Jesus. Por essa razão é que o apóstolo Paulo diz: acheguemos confiantemente ao trono da graça, porque temos sumo sacerdote que nos compreende, porque Jesus sente e sabe o que é a agonia que nós sentimos no nosso coração, porque é um Deus que sente, um Deus que ouve, um Deus que vê e um Deus que sente. A omnisciência, a omnipresença e a omnipotência de Deus é algo bom ou mau para nós? Ela não tem os seguintes textos sobre esse aspecto. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse coração humano, com as suas emoções de alegria e tristeza em conflito, coração volúvel e extraviado, que serve de habitação a tanta impureza e engano. Ele lhe conhece os motivos, seus próprios intentos e propósitos. Ide a ele com vossa alma toda manchada, como se acha. Um Deus que compreende aquilo que eu sou. O Senhor, Deus omnipotente, que reina os céus, declara: eu estou convosco. Ele assegura ao seu povo que os que são obedientes se acham em condições de Ele os poder abençoar para a glória do seu nome. Ele será auxílio bem presente a todos os que servem, de preferência, a servir ao próprio eu. O nosso Deus é um Deus que está sempre à nossa disposição quando eu me disponho a servi-lo, em vez de servir ao meu próprio eu. Vamos ver mais um texto. Tudo o que Cristo foi para os primeiros discípulos, deseja ser para os seus filhos hoje. Amém. Texto lindíssimo. Tudo o que Jesus foi para os discípulos, Ele deseja ser hoje para mim e para cada um dos irmãos. Porque o nosso Deus não muda, irmãos. A diferença, se calhar, está em mim e no meu coração. Vamos ver mais um texto. Não julgueis que Cristo está distante. Ele está sempre perto. Sua amorável presença vos rodeia. O Senhor está sempre ao nosso redor. Tem só mais aqui um texto? Se Cristo habita no coração, Ele estará em todos os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos mais profundos serão acerca dele, de seu amor, sua pureza, e Ele preencherá todas as câmaras do Espírito. Nossas afeições centrar-se-ão em Jesus. Todas as nossas esperanças e expectativas serão relacionadas com Ele. Viver a vida presente pela fé no Filho de Deus, aguardando e amando a sua vinda, será a maior alegria, e Ele será a nossa coroa de glória. Nosso coração repousará em seu amor. O que é que Deus pede que nós façamos? Se Cristo habita no meu coração, aquilo que eu vou falar é só sobre Cristo. Então aí, a omnipresença,
a omnipotência e a omnisciência de Deus não serão um problema para mim, porque eu respiro Cristo. Mas quando eu não respiro Cristo, quando eu respiro o meu próprio eu, então eu tenho que me preocupar com a omnisciência de Deus e com a omnipotência de Deus. Porque quando Deus olha para mim, está a ver o Sebastião e não está a ver Cristo. E quando Deus vê o Sebastião, está tudo estragado. Porque o Sebastião só faz coisas erradas. Tenho mais um texto? Os que educaram a mente de modo a deleitar-se em práticas espirituais são os que poderão ser transgradados sem ser ofuscados pela pureza e transcendente glória do céu. Por essa razão, há bocado diz: se Cristo habita no meu coração. Porque se Cristo não habita no meu coração, quando Deus começar a preencher aquilo que eu faço diariamente na minha vida, no fim de cada ato só vai parecer: o Sebastião é culpado, culpado, culpado. Sabem porquê, irmãos? Porque eu esqueço-me de me arrepender daquilo que eu faço. E isso é um grande erro. Isto acontece principalmente quando eu esqueço que Deus é omnisciente, omnipotente e omnipresente e faço coisas e não sei que aquelas coisas que estou a fazer são erradas. Percebem, irmãos? E foi isso que me fez refletir esta semana. Até que ponto é que eu tenho noção que aquilo que eu faço diariamente, realmente, eu estou a obedecer à vontade de Deus e não estou a fazer as coisas da minha vontade. Realmente, eu todos os dias, quando me deito, peço a Deus que me perdoe todos os meus pecados? Tenho eu noção do que eu fiz nesse dia? Porque se houver alguma coisa com a qual eu não me arrependa e eu não me abandone, irmãos, o que vai acontecer quando Jesus voltar é que a sua glória e a sua pureza irão me consumir. Porque eu não me abandonei ao pecado. Omnipresença e omnisciência de Deus. Bom, Deus vê, Deus sente e Deus ouve. O que é que tem mal no meio disto tudo? O que tem mal disto tudo é que tudo que eu faço é registado no livro de vida. Tudo. Tanto de bom como de mau. Só que há uma solução para isto tudo. É que eu nunca me posso esquecer que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Eu nunca me posso esquecer disso. É que Deus é amor, mas também é justiça. Vou voltar à pergunta que fiz há pouco. O que é mais importante para mim? O que a sociedade pensa de mim ou o que Deus pensa de mim? Porquê é que eu vou estar preocupado com aquilo que a sociedade pensa de mim se é Deus que me vai salvar? Nós, por vezes, somos limitados pela sociedade e esquecemos que aquilo que é mais importante é aquilo que Deus vê em mim. O que é que Deus vê em mim? Em Jó 1:1, a palavra de Deus diz que Deus via Jó era um homem correto, íntegro e, terceira parte que eu gosto muito, desviava-se do mal. Não procurava o mal. Mas sabem qual é a solução para isto tudo, irmãos? A solução para isto tudo chama-se Jesus Cristo e justificação pela fé. Porque quando aceito Jesus Cristo na minha vida, quando Deus olha para mim, não vê o Sebastião, vê Jesus Cristo na minha vida. E isso faz toda a diferença. Porque se Deus olhar para mim e vir o Sebastião, está tudo estragado. Sabem porquê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo diz que as minhas obras são trapos de imundícia. E nós, por vezes, tentamos ir a Deus por nós mesmos. E quando eu vou a Deus por eu mesmo, então eu vou olhar para o meu livro de registros e vai ser um desastre. Mas quando vou a Deus pela fé que tenho em Jesus Cristo, então Deus não vai ver o Sebastião, vai ver Jesus. E amém por isso, irmãos. Porque é isso que nós acreditamos. Por esta razão, há pouco eu perguntava o que é mais importante? O que a sociedade vê em mim ou o que Deus vê em mim? O mais importante acima de tudo, irmãos,
é que tudo o que eu faça na minha vida, tudo sem exceção, possa ter um único objetivo: a glória, a honra e a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se for para a minha glória, irmãos, ou para a nossa glória, não tem nenhum valor. E quando falamos sobre a omnipresença, a omnisciência e a omnipotência de Deus, o assunto ainda se torna mais sério. Porque Deus sabe o que está cá dentro. E sabe tudo. Eu até posso nem saber de algumas coisas, mas Deus sabe. Mas vamos continuar. Eu estou quase a terminar. Mas gostaria que pudéssemos estudar mais um assunto que eu acho que é muito importante e encaixa-se aqui perfeitamente. No meio disto tudo, há uma coisa que me tem ajudado a refletir sobre isto. O que é o temor do Senhor? O que é o temor do Senhor? Eu estou na igreja há cerca de 15, 16 anos. E o que me assusta, irmãos, falo contra mim mesmo, é que nós temos perdido o temor do Senhor. Nas conversas que temos uns com os outros, no nosso comportamento na igreja, em tudo, temos perdido. E quanto a mim falo. Queria que pudessem acompanhar-me em Provérbios 9:10. É um texto muito conhecido. Os irmãos mais antigos devem conhecer este texto. Provérbios 9:10. Em Provérbios 9:10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Ellen White tem o seguinte texto sobre isto: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. A grande obra da vida é a formação do caráter e o conhecimento de Deus, é o fundamento de toda a verdadeira educação. Comunicar este conhecimento e moldar o caráter em harmonia com o mesmo deve ser o objetivo do trabalho do professor. Mediante o inspirado volume e o livro da natureza, devemos obter o conhecimento de Deus. O temor do Senhor devia ser o ensinamento mais importante que eu devia saber. Saber quem é Deus e saber quem eu sou. Por esta razão é que Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No comentário bíblico sobre esse tema, encontrei um texto que gostei imenso e é o seguinte. Deixa eu ver onde é que está. O conhecimento de Deus supera a nossa mente limitada. O conhecimento de Deus supera a nossa mente limitada. O ser humano jamais irá conhecer plenamente Deus. Mas há uma coisa maravilhosa sobre isto. E por esta razão, agora queria que pudessem abrir em Salmos 139 e no versículo 6, que é o tema do culto desta manhã. 139, versículo 6, que diz o seguinte: o conhecimento que eu tenho sobre a omnisciência de Deus, sobre a omnipresença de Deus, sobre a omnipotência de Deus e o temor do Senhor, tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, fascinante. O conhecimento que eu tenho acerca da omnisciência de Deus, a omnipresença de Deus, a omnipotência de Deus e o temor do Senhor são demasiado maravilhosos para mim. Foi isso que disse Davi. Quando nós temos percepção de quem é Deus e de quem nós somos, nós vamos dizer: o meu Deus é demasiadamente maravilhoso. Amém por isso, irmãos.
É como eu olhar para uma fotografia e dizer, eu não sei como explicar, mas é tão linda a fotografia. Eu digo-vos, quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, nós vamos dizer, como disse Davi, o meu Deus é demasiado maravilhoso para ser comparado com mais alguma coisa. Por essa razão que ele disse, tal conhecimento é demasiado maravilhoso, irmãos. Quanto mais conheço a Cristo, mais necessidade tenho de ser transformado. Quanto menos conhecer a Cristo, mais vou achar que sou bom e não preciso ser transformado. Percebem, irmãos? Quanto mais conheço a Cristo, mais vou reconhecer que preciso ser transformado. Sabem porquê? Porque à medida que vou conhecendo a Cristo, vou vendo aquilo que eu sou e a minha necessidade de Cristo vai ser maior. Mas quanto mais estiver afastado, mais vou achar que sou bom e que está tudo bem em mim e que nada está mal. Por essa razão é que eu nunca posso esquecer de quem é Deus e de quem eu sou. Porque quando isto acontecer, eu posso correr no erro de achar a minha vida até está boa, não está nada mal. Mas quando eu reconheço aquilo quem é Deus e aquilo quem eu sou, então eu vou ver que realmente que tenho um trabalho árduo a fazer com Deus para a minha transformação. Trabalho com Deus, não é sozinho. Porque eu sozinho não vou conseguir mudar o meu caráter. Deus vai trabalhar em mim e vai fazer essa transformação, irmãos. E para terminarmos, Salmos 139, versículo 23 e 24. E será a última parte do tema desta manhã. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Que esta realmente possa ser a nossa oração diária. Sonda-me, ó Deus. Investiga, pesquisa cá dentro se tem alguma coisa errada. Mas acima de tudo, guia-me pelo caminho eterno, porque eu quero a salvação. Que esta manhã, irmãos, possamos sair deste encontro com a certeza que o nosso Deus é um Deus que vê, que ouve e que sente aquilo que nós estamos a passar. Mas que nunca nos esqueçamos no nosso dia-a-dia que Ele é omnisciente, omnipresente e omnipotente. Que a graça do Senhor possa nos envolver a todos e possamos sair com essa certeza. Continuação de bom sábado. Amém. Toma, ó Deus, meu coração. É esta oração que cada um de nós possa fazer esta manhã ao cantarmos as estrofes do hino 298.
Pai querido, estar mais altos céus, te vimos suplicar esta manhã unicamente, Senhor, que possas tomar o nosso coração, Senhor. De tal forma, Pai, que nós possamos ir a Ti e que possas pegar no nosso coração e possas moldá-lo, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Possamos estar dispostos a fazer isso. É tudo quanto te peço, te agradeço. Nos méritos de Jesus Cristo. Amém.